Uma boa noite a todos. Nós desejamos que todos possam sentir-se bem-vindos aqui no Grupo Espírita Seara do Mestre, nesse domingo, para mais uma atividade conforme a nossa programação. Nós gostaríamos inicialmente de lembrar que a programação do mês, agora já do mês de julho, vocês podem acessá-lo através do nosso BIS, o Boletim Informativo Seara, número 113, que está à disposição ali na nossa entrada. Também nós gostaríamos de lembrar e convidar a todos para um evento que nós vamos ter em âmbito regional, agora na próxima quarta-feira, dia 1º. É uma palestra com Francisco Ferraz Batista. Ele é um palestrante de Curitiba, Paraná, ex-presidente da Federação Espírita do Paraná, que tem 3 obras já publicadas, inclusive a última deles, Anotações sobre o Evangelho e a Mensagem de Jesus, foi editada e está saindo agora. Ele deve estar lançando em primeira mão aqui em Santo Ângelo, e essa obra foi editada pela Federação Espírita Gaúcha. Nós adquirimos para o Clube do Livro, e aqueles que fazem parte já vão poder recebê-lo. Ele está na programação para o mês de dezembro. Nós convidamos então a todos. Essa palestra vai ser lá no Teatro Municipal Antônio Sepe, às 20 horas. É entrada franca. A gente sugere que quem puder leve um agasalho, 1 quilo de alimento, que vai ser repassado às atividades de assistência e promoção social. Lembramos também que a casa está com o IED, que é a introdução ao estudo da doutrina espírita, que acontece todas as segundas-feiras. Nós teremos amanhã, às 19 horas, o 3º encontro. Estão convidados todos aqueles que desejarem participar, mesmo que não tenham participado nos encontros anteriores. Para que a gente possa então preparar o momento da prece inicial, nós vamos escutar uma reflexão, uma mensagem do livro Vida Feliz. Deus conhece o teu destino e comanda a tua vida. O que te ocorre mereces, a fim de conquistardes novas marcas na escala de evolução. Deus é Pai misericordioso e vela por ti. Jamais te consideres desprezado, resvalando pela rebeldia e blasfêmia. O homem deve treinar coragem e resignação, sem cujos valores permanece criança espiritual. Deus não tem preferências e nos ama a todos. Deixa-te conduzir pelas ocorrências que não podes mudar, e altera com amor aquelas que te irão beneficiar. Desesperar-te nunca. Vamos então fazer o nosso momento da prece. Convidamos a todos a elevar o nosso coração ao alto, no momento de gratidão, de louvor e de rogativa. Senhor, Tu sabes das nossas mazelas, das nossas fragilidades, conheces os nossos vícios, as nossas imperfeições. Tu sabes que estamos querendo enfrentá-los e vencê-los. Por isso, estamos aqui hoje pedindo a Tua força, pedindo a luz da verdade para que possa iluminar o nosso caminho, que possa ainda estar eivado de sofrimento, como consequência das nossas ações ainda frágeis, ignorantes ou lenientes com as imperfeições, com esses senhores que nos escravizam. Nós queremos nesse instante rogar então o Teu auxílio para nos envolver e envolver também todos aqueles que nós temos a intenção de auxiliar.
aonde quer que eles se encontrem, sejam encarnados ou desencarnados, que esses que nós te pedimos também possam ser, de alguma forma, confortados, esclarecidos e atendidos. Então, em teu nome, Mestre amado, nós damos por início as atividades desta noite. Nós temos então hoje a presença do nosso amigo, companheiro, ideal espírita, Vinícius Serafim, que ele é participante em 3 de maio do grupo de estudos espíritas Chico Xavier, e ele vem trazer um tema na noite de hoje de reflexão que tem por título de Espírito Aberto. Seja bem-vindo, um bom trabalho. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui em Santo Ângelo, mais uma vez aqui no Seara do Mestre, para conversar sobre a doutrina que tanto nos auxilia e nos ajuda nessa caminhada, mais essa caminhada que nós estamos tendo. De espírito aberto, né? O que significa estarmos de espírito aberto? Significa que nós estarmos receptivos às boas coisas, às boas indicações, às boas recomendações que nós recebemos de fora, mas também não somente é isso, de espírito aberto também no sentido de desarmado. Nós estarmos desarmados com relação às críticas, com relação às opiniões alheias, aos julgamentos alheios, que na maior parte das vezes, ainda que injustos, sempre vai nos auxiliar. Quando nós nos colocamos de espírito fechado, digamos assim, nós estamos negando, ou estamos nos colocando numa posição em que aquilo que vem de fora, aquilo que vem do outro, não me interessa. E nesses casos, mesmo quando a crítica, mesmo quando o julgamento é verdadeiro e tem fundamento, e talvez nesses casos pior ainda, a gente rechaça esse julgamento, rechaça essa crítica. Por que muitas vezes a gente rechaça elas, principalmente quando são verdadeiras? Porque aí mesmo que elas nos incomodam. Quando alguém nos faz uma crítica e nós internamente reconhecemos verdade na mesma, isso nos coloca em conflito. Num conflito interno que nos exige de duas uma. Ou continuarmos no erro, agora de nosso conhecimento pelo menos, ou mudarmos para não mais estarmos em erro. E muitas vezes nós não somos fortes o suficientes para vencer o nosso orgulho, vencer o nosso marasmo interno, e acabamos optando pela primeira saída, de dar um jeito de desconsiderar ou diminuir a verdade que nos foi dita e simplesmente ignorarmos como se nada fosse. Aqui na leitura de abertura que foi feita, uma das frases dizia que a gente possa lidar com aquelas situações que estão fora do nosso controle, tal como elas são, e que a gente modifique aquilo que esteja no nosso alcance para nós melhor caminharmos, para nós melhor progredirmos. Correto? O que está a nosso alcance, eu conversava com alguns jovens agora há pouco, o que está a nosso alcance, mais do que qualquer outra coisa, é o que nós temos dentro de nós. Não adianta eu querer iniciar um empreendimento de modificação dos outros à minha volta. Eu posso até tentar,
Mas não vão ser com palavras que eu vou conseguir modificar os outros. A gente sabe muito bem que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. O que está fora de mim, eu não tenho controle. Eu posso tentar influenciar. Eu posso tentar influenciar o outro com as minhas palavras. Posso tentar arrastar o outro com os meus exemplos. Mas eu não tenho controle sobre o que está fora. Mas eu tenho controle de mim mesmo. Eu tenho controle do meu estado interno, digamos assim. Só que esse controle exige vontade, esse controle exige esforço. Ou seja, estarmos de espírito aberto significa nós estarmos desarmados, abertos, aceitando o que vem de fora, no sentido do que pode nos indicar algum problema, alguma falta, alguma coisa errada, algum defeito que nós temos, e procurarmos trabalhar isso internamente, modificar aquilo que está sob meu controle. Muitas vezes a gente se propõe a fazer isso, mas nós trabalhamos muito pouco nisso. Desistimos logo em seguida. Como qualquer empreendimento que iniciamos, eu não falo daí do empreendimento necessariamente moral, de modificação moral, etc., mas uma iniciativa qualquer que a gente tem na vida, um novo negócio, um projeto novo que a gente quer desenvolver com um grupo de pessoas e tal, quando a gente está na fase de planejamento desse projeto, quando a gente está na fase de planejamento desse projeto, nós somos todos ânimo. Estamos com vontade, né? Nossa, que legal, vamos fazer assim, vamos fazer assado. A gente planeja, e é muito interessante essa fase do planejamento. Mas há um momento em que termina o planejamento e começa a execução. E essa execução, ela não é tão legal quanto o planejamento. Uma coisa é nós sentarmos e definir, vai ser assim, vai ser assado, vai ser desse jeito, vai ser de outro jeito. Outra coisa vai ser o dia a dia em que eu tenho que botar isso para funcionar. Eu tenho que botar esse meu planejamento para funcionar. Então, estar de espírito aberto é nós estarmos dispostos a mudarmos. Eu falava para esses mesmos jovens que eles eram como árvores ainda muito novas, com os caules ainda bem flexíveis, fáceis de serem modificados, né? Dar uma desentortada aqui, uma desentortada ali, e que mais tarde a tendência, como árvores que amadurecem, é nós criarmos troncos grossos, criarmos as nossas cascas que nos protegem contra o mundo exterior, é estarmos firmes como uma árvore que dá os seus frutos para aqueles que a procuram. E aí, a impressão que dá é que depois dessa fase em que nós somos arvorezinhas novas, nós não podemos mais mudar. Só que para toda analogia, e existe um filósofo chamado Batista Mondin, que no livro Introdução à Filosofia, ele diz de uma maneira muito clara que deve-se reconhecer os limites de uma analogia. Ou seja, quando se faz uma analogia, a gente não deve assumir, né, ipsis literis, o que está dito nela como sendo a verdade. E sim, nós criamos troncos grossos que nos protegem daquilo que está à nossa volta, mas nós não somos imutáveis como as árvores que estão à nossa volta, que para modificar o tronco só cortando. Não, se nós estivermos de espírito aberto. Se nós estivermos endurecidos por dentro, no nosso orgulho, nas nossas ideias já bem firmadas e que são indiscutíveis, só quebrando. E às vezes é quebrando que dá a chance de um novo galho, né, com uma nova mudinha, sair onde houve o ponto da ruptura, onde houve a ruptura. E eu aprendi
pouco não bastante disso, com duas pessoas que me são muito caras. Uma já desencarnada e outra ainda não. Uma delas, o meu avô, que viveu 96 anos, até os 96 anos de idade. E o meu avô sempre foi uma pessoa muito rude. Ele teve uma vida muito dura. Ele foi, para vocês terem uma ideia, ao nascer, a mãe faleceu. E por causa disso, o meu bisavô o criou até os 16 anos de idade, e aos 16 mandou que ele tomasse o próprio rumo na vida. Por ele ter feito com que a mãe morresse no seu nascimento. Ou seja, eu conheço bem a história dele, que me contou, ele sofreu pra caramba. Então é uma vida muito dura, duríssima. As cascas dele eram duríssimas. Mas, junto com o vô, tinha minha avó, uma pessoa doce, tranquila e, coincidência ou não, espírita. E ela, aos pouquinhos, foi quebrando essa casca dele, sem mesmo ele se dar conta. E a pessoa dura que o vô era, que eu não conheci, eu fiquei sabendo da pessoa que ele era por ele mesmo e pelo meu pai. A pessoa dura que ele era, eu não conheci, e o que eu conheci foi uma pessoa que dizia como eu estava errado em tal momento quando eu fiz tal coisa. Como eu penso diferente hoje do que eu pensava naquela época. Como eu vejo que tal situação poderia ter sido trabalhada de uma forma diferente, teria sido muito melhor. E o meu avô me mostrou com isso, de que não interessa que ele tivesse 90 e poucos anos de idade, não interessa que ele já tivesse vivido a vida dura que ele viveu, ainda era possível mudar. Ainda era possível mudar as suas ideias pré-concebidas. Ainda era possível. Então, a gente não é, como na analogia, de uma forma definitiva, como árvores já com seu tronco endurecido. Depende de como nós estamos por dentro. Às vezes, quando nós teimamos em não abrir o espírito, quando nós teimamos em não mudarmos, em não reconhecermos aquilo que está errado em nós e tentar fazer um pouquinho de mudança, às vezes a vida nos quebra. E nos quebra os nossos galhos, não com o objetivo de nos fazer sofrer tão somente, ou sofrimento pelo sofrimento, mas nos quebra com o objetivo de fazer que surja um ponto para que um novo ramo nasça. Faça com que a gente reveja as nossas ideias, reveja as nossas posições. Se estamos de espírito aberto, aprendemos rápido. Quem aprende rápido pode aproveitar mais facilmente o tempo que tem de aprendizado na vida e pode encurtar as suas provas. Porque Deus não nos dá as provas porque a gente sofra com elas naquele tempo. Ele nos dá as provas para que a gente aprenda com elas. E se eu já aprendi, de fato, a prova não precisa continuar. Eu posso seguir adiante. Ah, mas se eu já aprendi, não preciso mais dessa prova, então eu fico sem prova nenhuma? Não. Quando um aluno é bom, a gente dá um trabalho para ele fazer, dá um problema para ser resolvido e ele resolve rápido, a gente não pode deixar esse aluno desocupado. Se ele é bom, o que a gente faz é dar mais problema para ele resolver. Então vocês percebam que quanto mais a gente se dedica, mais a gente mostra que é bom aluno, talvez o nosso professor entenda que a gente é capaz de resolver mais problemas, mais situações. E ao nos dar mais problemas, mais situações, e nós vamos resolvendo um depois do outro, o que acontece? O aluno avança, e avança mais rápido. De espírito aberto. Agora, se o aluno resolve um problema, pronto, resolvi, vou te dar outro. Como outro? Eu resolvi o que todo mundo te resolveu, eu não quero resolver mais. Ou olha o problema e diz, isso aqui é muito fácil, eu não vou resolver. Ele para, ele não avança.
E às vezes a gente reclama desses vários problemas que nós temos e não percebemos que o próprio motivo pelo qual nós estamos aqui são os problemas. E eu não estou falando assim, no sentido de situações que nos aparecem em determinado dia, esses também, mas aquelas situações que nós temos com as pessoas à nossa volta, na nossa convivência. Eu vou mostrar para vocês um videozinho do grupo Amigos da Luz. Eles fazem vídeos envolvendo espiritismo e humor. E eles colocam esses vídeos na internet, lá no YouTube. Então, para quem acessar e procurar Amigos da Luz, vai encontrar vários desses videozinhos, esses videozinhos lá. Vai precisar mexer no som aqui, né? Não? Tá tranquilo? Tá. Então, eu vou passar um videozinho aqui a respeito dos nossos problemas e do motivo pelo qual estamos aqui encarnados. Vamos ver se a gente consegue. Tá ok? Posso tocar aqui? Amanhã a gente resolve isso. Hoje é domingo, minha folga, tá? Amanhã, boa noite pro senhor, tá bom? Pô, mas que saco, eu já tô de saco cheio dessa gente. Meu Deus, eu tô rodeado de gente chata, é no trabalho, é em casa. Queria que essa gente toda sumisse da minha vida. Pedro Antônio? Oi! Seus problemas acabaram! Quem é você, garota? Eu sou a sua fada madrinha! De onde você saiu? Direto do mundo da fantasia. Fantasia? Para realizar os seus desejos. Qualquer coisa eu posso pedir? Aham. Qualquer coisa mesmo? Aham. Então eu quero dinheiro, eu quero muito dinheiro. Eu quero um cofre de banco de dinheiro, pode ser? Então, dinheiro, sim. Não tá rolando, né? Com esse negócio de crise não tá fácil nem pras fadas, amigo. Mas faz o seguinte, me diz assim as coisas que estão te incomodando. De repente eu posso te ajudar. Me incomodando? Aham. Tem sim. Uhum. Um monte de gente chata que me rodeia. Eu tô de saco cheio dessa gente toda. Tem como fazer sumir? Então faz o seguinte, faz uma lista dessas pessoas. Lista? Aham. Tá, onde eu anoto, então? Tá ótimo aqui. Então pode ser qualquer pessoa, né? Aham. Então vamos lá, vou começar pelo meu chefe, tá? Esse aqui eu quero que você elimine da face da terra. Aquele presidente do setor financeiro. Aquela secretária, a secretária do meu chefe também, ela não me suporta. Também eu quero que você suma com ela, tá? Agora minha família, tá? Família pode ser toda. Não, minha mãe se deixa. Meu irmão, principalmente, você leva pra bem longe, tá? Deixa eu ver quem mais. Nossa, mas é gente, hein? Você acha? Aham. Mas você que sabe, né? Vamos lá, concentra. Já? Aham. Eu nunca mais vou ver essa gente na minha vida. Agora eu preciso ir, querido. Beijinho. Tchau, tchau. Caraca. Pedro Antônio. Outra fada? Que fada? Eu sou a morte. O quê? A morte. O bater de botas. O vestir o paletó de madeira. O Zé Maria. A desencarnação. E o que você quer comigo? Adivinha? Veio me buscar? Não. Vem vender Jequiti. É claro que eu vim te buscar. A sua tarefa pra essa encarnação já tá terminando. Não, mas eu sou muito novo ainda pra morrer. Eu ainda tenho que casar, ter filhos, ter netos, viajar. Eu não tô nem doente. Tem razão nenhuma pra morrer. Realmente não tinha, né? Mas você acaba de criar. Como assim? Pedro Antônio, a razão da tua existência era para resolver tuas questões com seus desafetos. A partir do momento que você pede para sumir com eles, tua existência não faz mais sentido. Ou você acha que você veio aqui a passeio? Vambora? Não, por favor, me deixa aqui, tá? Me deixa. Não, eu não vou. Deixa, me deixa. Pedro, irmão, acorda, irmão. Sérgio? Tava tendo um pesadelo aqui na sala, cara. Oh, meu Deus, graças a Deus, era um pesadelo. Tava gritando com essa agenda aqui na mão, que nem um maluco. Tem até uma lista aqui com o nome. O meu nome aqui sublinhado e tudo. É a lista das pessoas que eu amo, entendeu, meu irmão? Eu fiz uma lista. Meu irmão, eu te amo muito. Não, calma aí. Cara, o seu Pereira tá na lista, vocês se odeiam. Mas não, é porque é um amor bandido. Um amor bandido, o seu Pereira, eu gosto muito dele. Ai, nossa, o que nós, espíritos protetores, não fazemos pelos nossos protegidos, hein? Dá uma ajuda aqui. Ainda bem que eu fiz aula de teatro na minha última encarnação, senão não ia dar conta, não. Mas qual é o seu problema? Você quer saber o quê? Tem que saber tanto o quê? Vai fazer, vai trabalhar. Pessoal, percebam que a fada e a morte era o espírito protetor disfarçado. Tá?
ele vem e oferece a solução. Ou seja, o que tu queres para resolver os teus problemas? Eu quero que suma com tudo. Tá bom, ele primeiro pede dinheiro, porque ele acha que a solução dos problemas dele é material, num primeiro momento. Que uma vez que ele tem dinheiro suficiente, ele pode ele mesmo se livrar dos outros. Não depende mais de ninguém. Como o dinheiro não dá, o Espírito Protetor disse, disfarçado de fada, disse, olha, dinheiro não dá. Ele optou por, eu quero sumir com as pessoas que me dão trabalho. Aí ele faz uma lista extensiva. Praticamente todo mundo do trabalho dele, toda a família dele, com exceção da mãe. Né? E o Espírito Protetor depois volta disfarçado de morte e vamos embora. Como vamos embora? Por que tu está aqui? Tu veio a passeio aqui? Ou seja, se tu não queres os teus problemas, se tu não queres te envolver com as pessoas que te cercam, o que tu estás fazendo aqui? Qual é o teu papel? Qual é o teu objetivo? E aí ele se apavora, porque ele não quer morrer tão cedo. Então, percebam que as dificuldades que nós encontramos, os enfrentamentos que nós temos no nosso dia a dia, eles não têm outro objetivo que não servirem de exercícios ou de provas que dão a razão para a nossa encarnação. Se aqui encarnamos entre as pessoas com as quais nós dividimos o teto, dividimos o trabalho, dividimos outros ambientes nos quais nós convivemos com elas, é porque com essas pessoas nós temos trabalho a realizar. E não adianta nos fecharmos, acharmos que o problema são os outros. Eu me livro dos outros, eu me livro dos problemas. Não tente se livrar dos outros, tente se livrar dos seus problemas internos, dos seus problemas pessoais. Ah, mas o outro é impossível. Eu sei que às vezes a gente tem pessoas que eu mesmo estou falando isso para vocês, e eu mesmo me encontro em situações na vida em que, caramba, eu vou desistir de fulano, não dá para ficar perto de ciclano, é impossível. É impossível. Mas isso a gente diz no momento. Mais tarde, talvez alguns anos depois, a gente aprenda que não era tão impossível assim. E aí talvez a gente passe a compreender o que da nossa parte nós poderíamos ter feito para resolvermos aquela situação. Então não adianta nós simplesmente apontarmos o dedo para os outros e dizer os infernos são os outros. O problema da minha vida são as outras pessoas. Essas outras pessoas estão ali, postas ao nosso lado, para servirem de provas, de auxílio, para que a gente consiga encontrar em nós mesmos o que deve ser corrigido. Agora, não vamos conseguir encontrar isso se estivermos de espírito fechado, no sentido da postura de não aceitarmos nada, postura de não aceitarmos que nós podemos estar errados, ou nós podemos ter alguma participação em algo ruim que nos acontece. Deixar de culpar os outros, mesmo que os outros tenham culpa às vezes, de fato, mas procuremos tratar ou trabalhar com aquilo que está em nosso controle. E o que está em nosso controle é a nossa postura interna, são os nossos sentimentos, são os nossos pensamentos, é a nossa própria ação. Então não tentemos mudar o mundo à nossa volta a golpe de facão, tentando cortar galhos dos outros, se nós mesmos não nos colocamos em condição de fazermos aquilo que nós queremos que os outros façam, que aqueles mudem, que aqueles melhorem. Deu da gente ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ou lermos qualquer obra que nos dá alguma recomendação de bom proceder, e nós, no momento imediato, pensarmos: fulano deveria estar lendo isso. Coisa que nós volta e meia fazemos. A gente lê e diz: fulano deveria estar lendo isso. Se nós estamos lendo isso, é em primeiro lugar para nós mesmos. É em primeiro lugar para nós mesmos.
Lá no Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar também uma pergunta do Kardec, em que coloca mais ou menos se adiantaria para alguém que já viveu bastante empreender uma mudança, refletir sobre a vida, procurar ajustar o seu proceder, uma vez que já tem para trás de sua história, nessa encarnação, na sua lembrança ainda, várias coisas que não podem mais ser mudadas. Algumas não podem ser nem mais compensadas nesta encarnação. E o que a gente vai encontrar lá é que sempre é tempo. Sempre é tempo. Porque não é o final da vida física que nos limita o aprendizado. A vida física é simplesmente algo limitado no tempo, que assim que se encerra, assim que se extingue, não extingue com o nosso aprendizado, não para o nosso crescimento. Nós desencarnamos, nos preparamos e voltamos de novo. E voltamos com a carga de conhecimentos, voltamos com aquilo que nós plantamos da encarnação anterior. Nós não perdemos tempo quando estamos preocupados ou estamos nos ocupando da nossa mudança. Perdemos tempo, sim, quando batemos o martelo. Quando a gente diz, do ponto que eu cheguei eu não saio mais. Quando a gente diz, eu não mudo mais. Ou, para mim, eu já tenho definido, a cabeça feita, não me interessa o que aconteça aí na volta. Aí nós vamos ter que quebrar um galho. Ou terão que quebrar um galho nosso, para fazer com que uma nova muda, uma nova e tenra muda se apresente e nos dê a continuidade do aprendizado. Ao estarmos de espírito aberto, devemos procurar não o defeito do outro. Devemos procurar não a culpa em nós mesmos. Ou seja, o sentimento de culpa que nos paralisa. Nós devemos, de maneira madura, enfrentarmos os nossos problemas, os nossos defeitos, as nossas más tendências. E de maneira madura, nós definirmos uma rota de correção. Não uma promessa de correção da noite para o dia, não acontece. O que acontece quando a gente faz essas promessas, como inclusive aquelas promessas de final de ano, né? Eu prometo que não vou comer batata frita ano que vem. Vira o ano só hoje. E vai lá mais um tanto de batata frita. Não é desse tipo de decisão que a gente está falando. São decisões que conseguem durar, vamos dizer assim, conseguem passar aquela primeira fase que eu falei lá no início, do planejamento, que é muito bom a gente planejar. É muito bom a gente pensar como a gente vai fazer. É muito legal. Qualquer iniciativa nova, a gente fica animado. Agora, quando cai no dia a dia da execução, volta e meia os projetos são abandonados. Porque fica chato, não tem mais aquela coisa do ânimo inicial. É o dia a dia. É o dia a dia. Mas é ali que está o trabalho. Muitas pessoas, no meu ponto de vista, muito erradamente, encaram o casamento, por exemplo, como um projeto que se decide. É uma coisa que está todo mundo animado, o casal está animado no início, né, no planejamento, como vai ser a vida e tal, mas depois é o dia a dia. E alguns, encontram um problema nisso, porque não é aquela coisa do início. É um projeto de longo prazo, não é algo que a gente faz hoje para amanhã. E é o dia a dia mesmo que conta. É a nossa constância na nossa meta que conta. É isso que faz acontecer. Não é o ânimo apenas inicial, que no dia seguinte já vem para a rotina da execução de qualquer projeto que nós vamos desenvolver na vida. É assim. As pessoas, quando começaram, o Antônio me corrija se eu estiver errado, quando começaram o projeto dessa sede,
o ânimo, projetar, imaginar como vai ser, nossa, é muito legal. Mas daí vem o dia a dia do trabalho duro para se conseguir completar o projeto, para se conseguir atingir a meta, atingir o objetivo. E aquele que só tem o ânimo lá do comecinho, o ânimo do projeto, esse perece no meio do caminho. Aquele que mergulha no trabalho, sem perder de vista a meta final, e se envolve no dia a dia das coisas pequenas, do esforço pequeno que tem que ser sido feito a cada hora, a cada minuto, esse chega no final, atinge a meta, atinge seus objetivos. Então percebam que construir um prédio, construir um casamento, uma família, construir uma vida, se melhorar, não é algo que a gente faz do dia para a noite com um projeto apenas. É algo que a gente planeja com ânimo, sim. Que a gente fica na expectativa de um dia atingir aquele objetivo. Mas é algo que exige trabalho diário. Exige a dedicação rotineira. Senão não vai ser atingido. Se nós contarmos apenas com aquele ânimo inicial, não chegaremos ao resultado final. Por fim, eu gostaria de trazer uma pequena analogia que facilita bastante a gente compreender essa nossa necessidade do investimento diário no trabalho pequeno, no trabalho recorrente da rotina. Quem já andou de barco aqui? Quem já andou de barco? No barco grande, a motor, quem que já andou? Levanta a mão, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um barco, a priori, princípio de um barco, não deve entrar água no barco, certo? Se o barco fizer água, a gente está com um problema, o barco afunda. Ok? A priori. E a priori, quando a gente vai andar com esse barco, quando a gente vai navegar com esse barco, a gente aponta o barco na direção que a gente quer ir e acelera o motor. Isso, certo? Isso no mundo ideal. Isso no planejamento perfeitinho que a gente faz das coisas. Mas isso não acontece nem mesmo com os barcos e nem mesmo com os nossos planejamentos. Todo barco faz água. Vocês já devem ter visto, aqueles que andaram, que existe um furinho, um ou mais, e às vezes não é tão furinho assim, às vezes é um furo maior, na lateral do barco. E por incrível que pareça, por mais que possa nos assustar, o barco vai andando e o que a gente vê sair daquele furo é água de dentro do barco. Ou seja, não deveria ter água ali dentro, e no entanto o barco está o tempo todo botando água para fora. Se ele está o tempo todo botando água para fora, o barco está furado, está entrando água, não deveria estar, vou pular fora desse barco. Todo barco faz água. Em todo barco tem furo, o casco não é perfeito. O que a gente faz? Ok, entra água, paciência, eu uso uma bomba que bombeia a água para fora. Desde que não entre a partir de um certo nível de água, meu barco continua boiando. Não é perfeito, mas ele boia. E quanto a direcionar o barco na direção que a gente quer ir e acelerar, também não é sempre verdade. A mais das vezes não é. Principalmente se o destino é distante. Porque no meio do caminho, a gente vai ter correntezas e vai ter vento. E se a gente mirar o barco numa linha reta, para chegar até o local que a gente quer chegar, o que vai acontecer vai ser que a gente não vai chegar. E eu miro na porta, e eu tenho uma correnteza que me leva para o lado, e eu vou na parede. Então, às vezes, além do barco fazer água, eu não consigo andar em linha reta exatamente na direção que eu quero chegar, do meu objetivo. Às vezes eu tenho que virar o barco de lado. Às vezes eu tenho que virar o barco contra a correnteza, compensar a correnteza para que eu consiga chegar no meu destino final. Então não adianta nós fazermos planejamentos que nós queremos seguir à risca, no sentido de que é assim ou não quero nada. Nós temos que estar de espírito aberto para tratarmos
o pouco de água que às vezes um pouco mais que o nosso barco vai fazer, e para lidarmos com as correntezas e com os ventos que nos tiram do nosso rumo. Uma coisa é certa, elas vão existir. Quer nós queiramos, quer não. É externo, não temos como controlar. Vento, correnteza, o dia que alguém descobrir como controlar isso, resolve vários problemas no mundo. Por enquanto não existe. Resultado, basta, o que nós podemos controlar é o nosso barco. É tomarmos o nosso leme e compensarmos conforme nós conseguimos enxergar. Aquele que está de espírito fechado, o teimoso, o que tem que quebrar os galhos, esse ignora o vento, ignora a maré. Ignora a correnteza, desculpa, não a maré. Ignora a correnteza. Ele aponta na direção que ele quer. Alguém passa por ele e diz: meu amigo, tu vai dar na parede, não na porta. E ele diz: não, este é o caminho que eu tenho que fazer. E não considera o apontamento do outro. Então estejamos de espírito aberto para percebermos as correntezas, os ventos, que ora sopram de um lado, ora sopram de outro, para que a gente possa corrigir o nosso rumo e que a gente fique vigilante no nosso barco, porque ele vai fazer água, ele faz água o tempo todo, mas que a gente fique vigilante o tempo suficiente para conseguirmos bombear para fora a maior parte dessa água, para que a gente não afunde no meio do caminho. Esses dois trabalhos, meus amigos, não são definidos apenas quando a gente sai do porto. Tem que ser feito momento a momento por aquele que conduz o barco. Nós somos os nossos barcos, nós somos os nossos próprios condutores. Estejamos nós de espírito aberto para percebermos as necessidades de mudança de rumo que se nos apresentam. Porque o que acontece à nossa volta não está dentro do nosso controle, o nosso leme está. Eu agradeço a atenção de todos vocês e desejo que todos os nossos barcos, com objetivos bem definidos, possam navegar lado a lado, uns ajudando os outros, para chegarmos em segurança no nosso porto final, muito embora às vezes navegando de lado, navegando para o outro, fazendo um pouco d'água. Obrigado, uma boa noite. Então nós agradecemos ao Vinícius a sua contribuição com a exposição doutrinária, com essas reflexões que certamente vão nos auxiliar no direcionar os nossos esforços, as nossas vidas. Agora nós passamos para um momento complementar e também muito importante, é o passe. O passe, a sua técnica, o seu mecanismo, ele é dos espíritos. Os espíritos que estão presentes, que estão nos envolvendo, e por isso nós nos utilizamos nesta noite do passe espiritual, aonde as vibrações, os fluidos se derramam diretamente da espiritualidade até cada um de nós, adentrando pelo nosso centro coronário, envolvendo cada um dos nossos centros de força, centros vitais, e fazendo o reequilíbrio possível da nossa estrutura orgânica, fisiológica, com reflexos nas nossas emoções, na nossa psicologia. Mas para que isso aconteça é fundamental a nossa receptividade, a nossa fé, a certeza de que esse mecanismo e esse processo está acontecendo agora. Talvez até sintamos uma leve e sutil mudança na atmosfera que nos envolve, uma reação orgânica, muito sutil, mas que pode ser percebida. Nos unimos então em oração nesse instante. Benfeitores amigos, necessitamos do auxílio, deste reforço fluídico para o enfrentamento das nossas lutas do dia a dia, nesse mundo de provas e expiações que nos exigem
esforço para levantar e cumprir com a nossa atividade no dia a dia, aonde enfrentamos desafios, oportunidades, obstáculos, onde temos que fazer um esforço para manter a nossa postura de cristão, a nossa postura ética, e em especial para não nos deixarmos abater pela enxurrada ainda de informações, de notícias que trazem as mazelas humanas e a falência moral de tantos irmãos. Nos ajuda a continuar com um rumo determinado, certo, à nossa frente, e usar toda a nossa força para manter o leme firme, para manter como bússola o exemplo de Jesus. Que isso seja feito mesmo diante de mares encapelados, borrascosos, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso ambiente social, aonde temos que circular. Por acréscimo de misericórdia, Senhor, te pedimos nesse instante que estas vibrações envolvam o nosso lar, cada um dos seus ambientes, dos seus espaços, a sala, o quarto, a cozinha, todos os outros espaços. Lembramos do nosso ambiente de trabalho e também pedimos esta luz como uma brisa suave para afastar as vibrações mais densas, as influências espirituais perniciosas que eventualmente possam estar acopladas e atraídas por pensamentos que alimentamos durante um certo tempo. Te pedimos também nesse instante pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos afetos, para que também eles recebam este auxílio onde estejam agora, os encarnados e os que já desencarnaram. Te pedimos por aqueles irmãos que temos dificuldades de relacionamento, que não estamos nos entendendo, conflitos abertos ou velados, entraves, dificuldades de percepção, de vista, que a gente possa se aproximar, se respeitar e agir com tolerância, com solidariedade, com fraternidade, com respeito. Te pedimos também pelos que estão hospitalizados, pelos que estão nesse instante sem rumo, em busca de um emprego, ou com as dificuldades econômicas do momento, com inseguranças. Te pedimos pelos que se encontram nas fases, nos presídios, nos albergues. Te pedimos pelos trabalhadores da segurança pública, os trabalhadores da saúde, dos plantões, das UPAs, pelos policiais rodoviários, pelos professores. Te pedimos por todos aqueles que trabalham para construir um mundo com uma estrutura mínima de harmonia e de segurança. Te pedimos, Senhor, que nesta semana nós possamos olhar a todos como Tu mesmo os vês e não ver neles senão um irmão que luta, que se esforça, que quer ser feliz e encontrar o seu lugar. Muito obrigado, Senhor. Que nós possamos partir daqui hoje de espírito livre. Que assim seja. Então, com esta prece, nós encerramos esse momento. Nós lembramos que aos domingos, porque confiamos e sabemos da eficácia, nós nos utilizamos do passe espiritual. Se alguém desejar, nós temos atendimento fraterno também. Lembramos que as atividades públicas doutrinárias noturnas estão acontecendo aqui, nesse auditório maior, auditório número 1, e as atividades diurnas, nas terças e nas quintas, acontecem no auditório menor, lá no número 2, aqui, entrando pela Getúlio Vargas. Aos sábados, a entrada é pelos dois lados, as crianças estão cantando lá e a palestra tem acontecido aqui. Durante o dia, a nossa casa está fechada lá porque a livraria está aberta aqui, então todo o acesso é aqui pela sede. Qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato conosco. Nós estamos com algumas dificuldades com a velocidade da internet, então as nossas transmissões, tanto ao vivo
e depois, quando a gente disponibiliza a gravada, nas 2 últimas semanas tem sofrido muito. É um problema que estamos tentando resolver, agora contratando uma fibra ótica para ter estabilidade na internet, mas acho que todo mundo está sofrendo com as internets nossas de qualquer empresa na cidade. Nós não somos diferentes. Baixou muito a qualidade e a gente tem consciência disso. Estamos tentando tomar as medidas adequadas para voltar a oferecer o melhor possível. Então, a todos, uma boa noite. Agradecemos mais uma vez ao Vinícius, à Rafaela, e que possamos retornar, então, em paz aos nossos lares. Obrigado.